Tem um sistema avançado de inteligência artificial monitorando o que o Marcinho VP está falando no Instagram? Não! Mas tem monitorando se você faz ou não piada de boiola no X. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Então, quero falar um pouco sobre os Estados Unidos. E o que eu vou trazer aqui é um escândalo do Joe Biden, que acabou de ser descoberto pelo Partido Republicano. E é uma coisa digna de livro de distopia. Para contextualizar, eu quero ler com vocês uma reportagem da Fox News, cujo título é "Republicanos afirmam que lista de inimigos do governo Biden foi descoberta durante a investigação do Arctic Frost". Calma, eu vou explicar tudo, mas presta atenção no tamanho desse escândalo que não vai sair na imprensa brasileira. O senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, divulgou nessa quarta-feira 197 intimações que o FBI do governo Biden utilizou para solicitar depoimentos e documentos relacionados a centenas de republicanos e entidades do Partido Republicano como parte da investigação Arctic Frost, precursora da investigação eleitoral conduzida pelo ex-procurador especial Jack Smith. A Arctic Frost foi o veículo por meio do qual os agentes partidários do FBI e promotores do Departamento de Justiça puderam investigar indevidamente todo o aparato político republicano, disse Grassley em uma coletiva de imprensa. Ao contrário do que Smith declarou publicamente, isso foi claramente uma pescaria probatória, o que a gente sempre chama de fishing expedition, pescaria probatória, a gente fala disso. Prestem atenção. Ao lado de Grassley, o senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, chamou as intimações de nada menos do que uma lista de inimigos do governo Biden. As intimações incluíam material confidencial de um grande júri que Grassley afirmou ter obtido por meio de denúncias de informantes, os whistleblowers. Elas solicitavam comunicações com empresas de mídia como a Fox News, CBS, Sinclair e Newsmax. Essas são, além de qualquer contato com membros e assessores do Congresso. Também buscavam informações financeiras amplas de entidades conservadoras. Grassley vem divulgando diversos documentos relacionados à Arctic Frost, investigação que, segundo ele, foi politicamente motivada e sem fundamento. Smith teria usado essa investigação como base para apresentar acusações criminais contra Trump relacionadas à eleição de 2020. Continua a reportagem. O senador Ted Cruz também destacou durante a coletiva as intimações polêmicas sobre o registro telefônico de 8 senadores republicanos. Cruz afirmou ter sido um dos senadores alvo e disse que a sua operadora AT&T resistiu ao cumprimento da solicitação, tendo sido ordenada por um juiz federal a não informá-lo sobre o pedido durante o ano. Grassley afirmou que a Verizon também o notificou de que a linha fixa do gabinete de Ted Cruz foi afetada, sem entrar em detalhes. O Jack Smith, o promotor especial, apresentou 4 acusações contra Trump em 2023, alegando que, veja se é familiar, o ex-presidente tentou ilegalmente reverter o resultado das eleições. Ele acabou obrigado a encerrar o caso depois da vitória do Trump nas eleições de 2024. Vejam a gravidade do que está sendo. A gente passa os problemas no Brasil e a gente fica falando, não, é o Brasil. A gente ouve o Eduardo Talhaferro falando, eu fiz uma longa entrevista com o Talhaferro aqui, e a gente fica imaginando que os problemas do Brasil são problemas só do Brasil. Mas vejam a gravidade do que está sendo descoberto aqui. Vejam a gravidade. Membros do governo Biden montaram uma investigação política contra a direita do Trump por conta do que Trump falava das eleições de 2020 terem sido fraudadas. Soa familiar? No âmbito dessa investigação, esses membros do governo Biden fizeram 197 intimações pedindo de maneira ilegal informações confidenciais sobre testemunhos, comunicações de registro de pelo menos 430 indivíduos e entidades ligadas ao Partido Republicano, mesmo que eles não tivessem absolutamente nada a ver com a investigação.
apenas por serem republicanos. Eles queriam saber o que essas pessoas tinham falado em conversas privadas, como, inclusive com a Fox News, inclusive com a Newsmax. Queriam saber qual era a conversa dos membros do Congresso e dos demais empregados do Poder Legislativos. Soa familiar? Soa familiar? Esse é um escândalo. Esse é um escândalo do nível Watergate, maior que o Watergate. A gente está falando de algo que é um monitoramento ilegal de um grupo político inteiro. %20 dos senadores republicanos com o telefone grampeado pelo Joe Biden. Por quê? Desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Por quê? Porque eles cometeram algum crime? Porque eles são ligados ao tráfico de drogas? Não. Porque eram de direita aliados do Donald Trump e classificados como inimigos da democracia. Não é possível que vocês não se impressionem com a utilização nos Estados Unidos do aparato estatal para perseguir e monitorar ilegalmente pessoas de direita. Exatamente como no caso do STF com Bolsonaro. Contra a direita vale tudo, menos a lei. E o que eles queriam? Eles tinham algum indício de crime? Não, mas eles queriam achar alguma coisa contra essas pessoas. E se achassem algo, iam atrás da pessoa para pressioná-la, ameaçá-la, quem sabe forçar a fazer uma delação, por menor que fosse, para poderem justificar e deturpar e justificar a prisão do Trump. O Trump mesmo está dizendo que esse promotor, Jack Smith, era um criminoso e devia estar na cadeia. Vejam, é o que o Alexandre de Moraes fez com o Brasil, por exemplo, com o Mauro Cid, com o Felipe Martins, ou com os deputados todos que ele investigou, ou com o Alexandre Ramagem, hoje condenado, com o Braga Neto. Por isso que nós não nos assustamos quando a gente vê coisa parecida sendo implementada aqui nos Estados Unidos. Eu já falei isso várias vezes, quem acompanha o Paulo Figueiredo Show há mais tempo sabe. O que acontece nos Estados Unidos e no Brasil são espelhos. O do Brasil é um espelho sujo, mas ainda assim é um espelho. O que vai me levar ao ponto que nós temos aqui, por exemplo, iniciativas como a do governo Lula, da plataforma do respeito. Já viram isso? A plataforma do respeito, que é um sistema de inteligência artificial que está te monitorando nesse exato momento. Procurando o quê? Conteúdo que seja identificado como anti-LGBT. Para que, caso seja encontrado, você seja processado criminalmente. E o mundo está de olho nisso. Aliás, essa plataforma do governo Lula foi denunciada pela Alliance Defending Freedom, a ADF, que é uma organização americana que desmontou a farsa por trás dessa história de que é uma ferramenta para promover a tolerância e não algo para te monitorar e te punir. Segundo, vejam, eu estava falando de um escândalo nos Estados Unidos, agora estou falando de um escândalo no Brasil sendo desmascarado por uma ONG americana. Segundo a ADF, essa plataforma do governo Lula foi construída em parceria entre uma ONG chamada Aliança Nacional LGBTI+, e o Ministério dos Direitos Humanos. E o que ela faz na prática é escanear sites, blogs, páginas de jornais, perfis de parlamentares em busca de conteúdo problemático. Conteúdo problemático. Lembram lá da desordem informacional que eu falei na terça e repeti hoje? Essa IA detecta mesmo ironia e sarcasmo. Vai quebrar comigo, né? Então nem piada você pode fazer. E aí depois que ela detecta esse conteúdo problemático, o que se segue é um processinho com você, contra você, com imagens e vídeos sendo utilizados como evidência.
Agora, fique feliz, porque tudo isso é bancado com o seu dinheiro, através de emendas do deputado mais pica do parlamento brasileiro. 300 mil reais de emendas parlamentares do Érico Hilton ou Felipe Santos Silva. Tem um sistema avançado de inteligência artificial monitorando o que o Marcinho VP está falando no Instagram? Não! Tem algum monitorando as centenas de perfis de traficantes que diariamente postam fotos e vídeos mostrando fuzis e os produtos dos roubos que eles fazem? Não! Mas tem monitorando se você faz ou não piada de boiola no X. E é assim que a esquerda age. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Monitoramento ilegal, processo politizado, condenação fajuta. Esse é o modus operandi desses caras que juraram proteger a democracia, as suas liberdades, desde que seja a sua liberdade para traficar drogas. Não pode ser um discurso de ódio. O discurso de ódio tem que ser eliminado. Tipo, discurso de ódio, tipo defender a família, defender a polícia militar, os fetos contra o aborto. Essas coisas radicais da gente. Da extrema-direita. Nós somos a extrema-direita. E se eu não falo esse troço no Paulo Figueiredo Show, você vai ouvir aonde, meu filho? 40 e tantas mil pessoas nos assistindo aqui. Se você não ouve isso no Paulo Figueiredo Show, você vai ouvir onde essa história? Não vai sair na Globo, não vai sair na Folha, você nunca vai ouvir falar desse troço. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.